Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre os seminários teológicos. Mas antes da gente entender ele, vamos entender o que está acontecendo com o ensino bíblico, teológico. E o berço disso tudo, às vezes, é a igreja. E eu escuto de muitos pastores, até nos debates do Antenados, pastores preocupados, falando que o ensino que acontece no ambiente da igreja, que a igreja promove para os seus membros, tem passado por uma crise, e alguns até usam a palavra, André, faliu. O ensino bíblico, o EBD, aqui na igreja, faliu. A gente explicou no início aqui, o pastor falou um pouco, às vezes, por causa do curto tempo, a preparação dos professores. Às vezes, nós começamos a ter coisas mais, vamos dizer assim, não vou dizer profissionais, mas mais voltados para institutos bíblicos, ensino à distância, a internet está aí também dando muito disso. Talvez isso tenha tirado algumas pessoas de dentro da igreja por causa do tempo que elas têm. Não sei, pastores, qual é a visão de vocês e a leitura disso? Existe crise ou é questão de modelo? Como é que vocês veem? André, eu quero pegar um pouco do gancho do Juan no primeiro bloco, não é? E pensar também, além do formato, na questão da forma e da metodologia. Na contemporaneidade, o ensino ele tem que ter a característica de ser um ensino mais integrado, um ensino mais construtivo. Então, o aluno ele chega na escola dominical, o próprio nome, conforme o pastor Juan mencionou, escola às vezes já torna a coisa um pouco refratária. Então, nós temos que pensar, além de um novo formato, em que a escola seja mais uma oficina do que uma escola. Qual é a característica da escola antiga? Uma palestra. Enquanto na oficina você dá um tempo de exposição e convida o aluno a construir com você. Então, nesse tempo da pós-modernidade, o que o aluno ele deseja não é apenas ouvir uma pessoa falando, mas também interagir, falar junto. 1/3 da cultura brasileira é uma cultura mais letrada, o outro restante da cultura é uma cultura oralizada. Raízes africanas com herança oral, raízes indígenas com uma herança oral e raízes portuguesas um pouco mais europeizada. Então o aluno gosta de falar, ele quer se sentir parte. Então ele construindo a coisa junto com o professor pode ajudar no chamamento desse aluno para cá. E um outro aspecto também é pensar em como se ensina no aprendizado na contemporaneidade. É fundamental que o professor tenha a concepção de que o ensino hoje ele não é tanto falado, mas é muito imaginado, ou seja, o ensino de imagem, o ensino da imagética. O aluno ele quer ver. Então, elementos visuais como data show, projeções, PowerPoint são fundamentais numa boa escola dominical hoje. Então, pegando o viés do pastor Juan falando sobre a preparação de professores, ainda que a escola dominical esteja passando por um momento, sim, que precisa ser repensada ou talvez reinventada, as crises são momentos de crescimento de novas possibilidades. Eu acredito que a gente pode repensar a pós-modernidade, esse tempo, para trazer novos métodos para fazer com que o aluno seja mais participativo, sinta-se integrado, interdialogue com o professor, construa junto, quiçá ele possa se aproximar mais com algumas dessas novas formas de construção do pensamento. Na verdade, André, a escola, eu não me preocupo muito com a nomenclatura, se é escola, se é seminário. A igreja em si, ela não investiu muito na EBD. Então, no ensino. No ensino. Então, muitos que estavam ali antigamente eram pessoas dedicadas, vocacionadas, que mesmo não tendo um estudo paralelo, elas eram dedicadas a aprender para ensinar. Só que o tempo não é mais o mesmo antigamente. Antigamente a criança ia aprender que o rato roeu a roupa do rei de Roma. Hoje não. A criança chega na escola, ela é informatizada, ela já tem uma cabeça formada, e o professor de EBD, ele vai e não vai conseguir interagir com essa criança, porque ela sabe. Ela já sabe o que aconteceu, ela já pesquisou. Então, se o professor ela vai com o iPad aquele na mão, com que embrulha e manda, ele não vai poder interagir, porque essa criança vai questionar ele. E ele não vai ter resposta, infelizmente, é o que está acontecendo. Nós estamos com uma defasagem muito grande de pessoas qualificadas para estar ali dando aula, para poder interagir com o aluno, despertando nele esse desejo, que é muito importante participar, para poder não só contribuir com a escola em si, mas também aprender. Então, se ele pegou o professor, que ele já jogou uma pergunta, e o professor já não sabe, querido, ele já perdeu ali. Então, o aluno vai sendo desmotivado a estar indo para a escola bíblica. André, o que eu vejo, a maneira que eu vejo, é que esse assunto ele não diz respeito apenas à igreja. Essa questão de ensino, o problema do ensino envolve uma questão cultural.
Então, a gente vê que isso acontece no primeiro grau, no segundo grau. Então, o problema não está numa ponta, ele é complexo. Tanto a metodologia, quanto a questão da preparação dos professores, quanto a estrutura, quanto a questão dos alunos. Eu acho que eu tenho que pensar a nível que possa integrar todas as pessoas, envolver todas as pessoas dentro desse momento que é o ensino-aprendizado. O problema que eu percebo é que muitas vezes a gente parte para um foco só. O problema está na criança que vem de determinado local porque ela não tem alimento ou porque ela não tem condições. Então, não o extremo, o problema da criança ou o problema do adulto. Se a gente parar, eu também chamo a responsabilidade em cima dos pastores que têm ensinado o que às suas igrejas? Que tipo de ensino nós temos passado? Porque para eu poder pedir, para eu poder exigir, eu tenho que passar. Então, a preocupação dos púlpitos, de repente os púlpitos hoje não estão ensinando nada, estão simplesmente passando uma mensagem conveniente, uma mensagem que simplesmente a pessoa vai lá para ouvir o que quer. E aí você tem um tipo de aluno dentro do seminário, que você está lá, e o seminário, o aluno, ele cola, aluno de seminário cola e acha isso normal. Aluno de seminário que não vai fazer a prova, no dia da prova ele para e diz, não vou fazer a prova hoje, vou marcar num outro dia. Ou seja, é uma mentalidade daquele aluno que está ali, que é uma mentalidade totalmente equivocada do propósito do curso. Então existe, qual programa político-pedagógico que uma igreja tem? Vocês conhecem alguma igreja que fez um programa político-pedagógico de estrutura acadêmica dos seus professores? Qual é a igreja que você investe nos professores? Qual é a igreja que você vê não apenas investindo nos professores, mas investindo no crescimento intelectual da própria igreja? Agora, por outro lado, a gente precisa entender, pelo menos eu penso assim, eu não posso só pensar a nível de adquirir conhecimento, porque conhecimento não me impede de pecar. A Bíblia diz que Salomão era um homem mais sábio, tinha muito conhecimento, mas isso não o impediu de pecar. O problema é que a gente tem homens que têm muito conhecimento dentro da igreja, e pregam muito, mas não têm intimidade com Deus. E o detalhe é ter intimidade com Deus. O que adianta você ter o conhecimento da Bíblia? Né? Eu faço atendimento também numa clínica psiquiátrica, com a parte de psicologia. Estava atendendo uns 2 meses atrás um pastor. Estava lá internado, pastor formado num seminário. Por que aquele pastor estava lá naquele local? Não era um, não, tinha outros lá, evangélicos também, conhecimento bíblico. Agora, o que acontece? O problema é que conhecimento não me impede de ter intimidade. Eu tenho que ter intimidade. Ambas as coisas são importantes. Eu preciso ter conhecimento. Eu preciso crescer no conhecimento e na graça. Graça é relacionamento com Deus. O que adianta eu abrir a Bíblia lá? Eu sou professor de homilética e usar artificialidade para pregar uma mensagem bonita que comove as pessoas, se não tem vida, se eu não leio a Bíblia, se eu estou muito ocupado com a obra da igreja e durante a semana eu não tenho tempo para orar. Tem pastores que não oram mais. Tem pastores que não leem mais a Bíblia, não tem tempo de ler a Bíblia, estão fazendo uma série de coisas. Então, como é que eu posso exigir o ensino? O que acontece também hoje é o seguinte: há um percentual muito grande de igrejas que estão preocupados apenas com campanhas. As pessoas vivem de campanha. Isso não gera fé, isso não alicerça a pessoa. Jesus disse que é necessária a palavra. Então, hoje, muitas igrejas estão, posso até usar uma palavra forte, que estão explorando esse lado, no sentido financeiro, da campanha. Que parece que o povo gosta de campanha, essa é a realidade. Mas essa campanha não alicerça a pessoa na palavra de Deus. Essa falta desse ensinamento, onde o pastor Henrique falou, que vai gerar fé, não está sendo aplicada. Está sendo aplicado uma visão direcionada na campanha para o objetivo A, B ou C. Então, a pessoa não recebe temor de Deus, santidade, nada disso. Então, ela vai, o dia que acabou a campanha, a igreja está vazia. E a vida daquela pessoa também está vazia. Um ponto em comum em tudo que vocês falaram, eu senti aqui, a gente está falando um pouco de capacitação. Então, se talvez a igreja não está instigando a atenção dos alunos, é porque não tem um professor capacitado, até para criar coisas, criar maneiras de chegar até ele. E aí a gente vai tocar no seminário, porque a capacitação desse pastor, ou desse professor de escola dominical, ou desse obreiro da igreja, ela, claro, vai acontecendo durante a vida dela na igreja, mas no momento existe aí um curso teológico formal, um seminário para ela se capacitar para isso. Podemos dizer que a maioria das coisas que a gente está até citando aqui, de absurdos que a gente vê em igreja hoje,
às vezes é falta de conhecimento, é falta de seminário, ou as pessoas ainda até vão no seminário, o que elas estão aprendendo lá? Então, é falta de capacitação ou é capacitação errada quando elas procuram essa capacitação? Deixa só eu voltar um pouquinho na questão ainda do ensino na igreja e da questão da capacitação, mas fazendo a ponte para a gente falar de seminário. Tanto eu quanto o pastor Henrique, a gente conversando antes, nós não somos pastores titulares de igreja, né? Nós fazemos parte de uma equipe, não da mesma igreja. E uma das coisas que nós desempenhamos em nossas comunidades, uma de nossas tarefas, quando a gente estava interagindo antes do programa, é exatamente acompanhar o departamento de ensino. E eu tenho visto isso em muitas igrejas maiores que podem... tem aí a graça de Deus de ter um staff, né, de ter um colegiado, uma equipe. Às vezes, há casos de igrejas que são menores, o pastor realmente ele tem que fazer tudo, ele conta com voluntários, mas igrejas que são maiores e que podem, que são agraciadas aí, ou não, mas igrejas que têm um staff, muitas igrejas estão direcionando um pastor ou um obreiro específico para a área do ensino, né? Porque o pastor principal ele administra a igreja, ele prega, ele aconselha. Então, alguns têm direcionado obreiros para cuidar especificamente, pastores com formação teológica, de bacharel, mestres, doutores. Conheço várias, me vem à mente agora... esqueci o nome da igreja, mas uma igreja grande que eu conheço, que recentemente trouxe um jovem que fez um mestrado nos Estados Unidos e ele cuida de todo o departamento de ensino da igreja. Então, algumas igrejas estão olhando com mais delicadeza, com mais carinho para essa área do ensino, direcionando pastores ou obreiros com boa formação, com formação densa, boa formação acadêmica, vida piedosa, que tem que estar linkado, óbvio isso, né? Uma academia piedosa para gerir e para fazer um trabalho de gestão das classes dominicais, dos institutos de treinamento, da formação da própria liderança da igreja. Eu acho que isso é uma bênção que tem acontecido na igreja evangélica no Brasil. Mas quando a gente levanta isso, a gente chega naqueles dois pontos. Então, se às vezes a pregação não é densa, o ensino não é denso, de duas uma, ou as pessoas não estão se capacitando, e aí isso acontece, ou elas buscam se capacitação, mas o local onde elas buscam não está ensinando a pessoa da maneira que ela está. E aí a gente chega no seminário. Os seminários estão ensinando como deveriam. A gente hoje tem uma pluralidade de seminários. Antigamente eu tenho 30 anos, mas eu lembro com 10 anos que existiam as referências. Todo mundo queria ir para aquele ali no Rio de Janeiro, São Paulo naquele, no interior de São Paulo no outro. Hoje nós temos igrejas abrindo seus próprios seminários, institutos bíblicos, e parece que diluiu um pouco isso. Acontece também por causa disso, professor, que às vezes essa capacitação não está sendo a melhor possível? André, existem vários fatores. Você tem no aspecto anterior, em relação à questão da igreja, uma palavra muito boa do pastor Henrique disse, foi em relação à questão de projetos políticos pedagógicos. Me parece que Deus ele concede à igreja pessoas como dons, pedagogos, e às vezes são mal aproveitados. Nós podemos começar com esse projeto já na igreja, com um projeto de formação na igreja, vendo como Calvino mencionava, a igreja Mater Scolae, ou seja, a igreja grande mãe escola, porque nós vemos a igreja muito como local de proclamação e pouco local de ensino. Se convidarmos uma equipe de pedagogos na igreja para fazerem um projeto político pedagógico, eles vão surgir com ideias inimagináveis para nós e ideias extremamente criativas que podem ajudar nesse processo. Da escola dominical, em relação à questão de seminário, surge a pergunta: faltaria então capacitação? Eu diria que não falta oferta de capacitação. Como você já enumerou e identificou, hoje no Rio de Janeiro existem mais de 70 seminários teológicos. Que eu lembre de memória, existem mais de 100. Mas pelo menos mais registrados, de 70. Né? Registrados. Você tem muitos seminários teológicos, então não é falta de oferta. Agora, qual é a qualidade dessa oferta? Um outro aspecto é a questão dos sintomas do tempo e outro aspecto, questão de predileções dos próprios alunos. Quando pensamos na questão da qualidade da oferta, infelizmente nós não temos um órgão teológico regulador, apesar de termos agências de referência. A Bibete
Associação Batista Bíblica de Ensino Teológico, a ETAL, Associação de Escolas Teológicas da América Latina e ASTE, Associação de Seminários Teológicos Evangélicos, são associações de referências que, quando o seminário se convenia, há um indicativo de que há uma determinada qualidade. É um fator, não é que não é um fator selo influenciador. de qualidade. Algo assim, um Você selo está de aqui, qualidade eu de estou esperando, referencial, então entendeu? você tem o nosso selo. Isso é interessante a gente Pergunta-se colocar isso, aqui. entendeu? A essa pergunta. Agora, um outro aspecto é o aspecto do tempo que a gente vive. O tempo pós-moderno é um tempo em que ele vai dinamitar a questão da verdade absoluta e é uma relativização completa. Num tempo de relativização completa e um tempo anti-institucional, as pessoas estão ouvindo o professor, estão dizendo, professor, o senhor está falando, mas eu não acredito em nada disso, o senhor tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, e fica um samba tá fazendo no seminário, louco, então, né? não é? Entendeu? E quando o próprio docente não tem a E qualificação... vocês estão vivendo isso no dia a dia, então... Acontece isso. Então, temos que encontrar um meio de nós fazermos com que esse ensino seja próprio, comum, denso, de qualidade. Voltemos a reafirmar alguns referenciais de absoluto com relação à questão da verdade, como revelação bíblica, e entender isso e transmitir para os alunos dentro de uma metodologia contemporânea. Tudo isso eu estou falando em tese, hein, André? Agora, cabe a nós e aos nossos telespectadores auxiliarem nesse sentido. Vamos para rápido break, daqui a pouco a gente volta e a gente entrou agora no assunto direto. Foi muito interessante só a gente colocar das agências reguladoras, que isso é interessante. São selos de qualidade. A gente, quando vai, às vezes, comprar produtos em supermercado e tudo, tem algumas coisas que o consumidor ele nota. Poxa, tem alguém que regula, então a qualidade, o critério deles é esse, então no mínimo é daqui para cima. Isso é muito interessante para você que quer estudar, está buscando, você tentar entender como é que acontece essa questão da regulação dos cursos e seminários teológicos. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais disso tudo, da vivência do dia a dia. Não sai daí, Mantenados volta já já. Eu quero mais.